HEScast, o podcast do Hospital Estadual Sumaré, por uma saúde mais segura. Olá, meu nome é Joyce e sou enfermeira do Serviço de Educação Permanente do HES. Hoje vamos falar sobre a ansiedade e a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que 18 milhões de brasileiros sofram com a depressão e que em 2030 será a doença mais comum no mundo. Hoje, se debate mais sobre a depressão, as pessoas têm mais acesso à informação, porém existe preconceito. E para falar sobre o assunto, convidamos hoje a doutora Catarina de Oliveira Guimarães, médica do trabalho da FUNCAMP, Hospital Estadual Sumaré. Seja muito bem-vinda, doutora Catarina, ao nosso bate-papo. E para iniciar, gostaria que nos falasse sobre a definição do tema. Os transtornos depressivos são condições médicas, são um conjunto de quadros psicopatológicos que são organizados e classificados pela Associação Americana de Psiquiatria no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, e pela Organização Mundial da Saúde. As pessoas com depressão sentem uma tristeza patológica de longa duração, que é acompanhada de outros sintomas. A depressão é um transtorno afetivo no qual a pessoa apresenta um baixo estado de humor, um humor deprimido. Aqui, quando eu falo de humor deprimido, não é necessariamente a tristeza, o choro, é a falta de energia, a indisposição para fazer coisas que ela gostava de fazer antes. A condição, portanto, é diferente da tristeza. A tristeza que a gente vivencia no dia a dia, essas flutuações usuais de humor que vivenciamos no dia a dia, é diferente. Tem curta duração, isso não é necessariamente uma depressão. São desafios da vida cotidiana. A depressão tem uma prevalência alta, acomete aproximadamente 3 a 5% da população em geral, e traz grandes impactos na vida de quem adoece, na vida dos que estão convivendo com o doente e também traz grandes impactos para os serviços de saúde. É uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a depressão acomete mulheres e homens, e em todas as faixas etárias. Sabe-se que as mulheres são mais acometidas, na proporção de 3 mulheres a 4 mulheres para cada homem, mas acomete ambos os sexos. E pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde criança, adolescente e idoso, com algumas características diversas dependendo da faixa etária que acometa. Portanto, ela é caracterizada por um grau de tristeza muito grave e persistente, podendo acabar interferindo muito na condição de vida, no estilo de vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, diminuindo muito o seu interesse e prazer em suas atividades diárias. E em casos mais graves, pode chegar a um desfecho que não queremos, que queremos evitar, que é o suicídio. Nós temos, eu trouxe aqui alguns tipos de depressão, os mais comuns, existem vários tipos, a gente fala de depressão no sentido geral, mas existem alguns tipos reconhecidos e classificados no DSM-5. Alguns dos principais, o episódio depressivo maior, que é o que a gente fala da depressão clássica, cujos sintomas, para que a gente faça o diagnóstico de episódio depressivo maior, tem que ter uma duração, esses sintomas intensos de tristeza, de falta de prazer, tem que ter uma duração maior do que 2 semanas e quase diariamente, tem que sentir quase todos os dias. Depois temos o transtorno depressivo persistente, antigamente se chamava de distimia. Corresponde a um quadro que se arrasta, diferentemente do episódio depressivo maior, é um quadro crônico que se arrasta normalmente por mais de 2 anos. Então você pode ter um episódio depressivo maior, uma depressão clássica, se você não tratar, normalmente com 5 a 9 meses pode ter uma remissão desse quadro e depois retornar mais gravemente, podendo se transformar num transtorno depressivo persistente, que vai ter uma duração longa
e se não tratarmos novamente vai ter grandes repercussões, grandes impactos na vida do paciente, na vida da pessoa. Muitas vezes pode não ser diagnosticado nesse período se não for procurar ajuda médica, ajuda de um psicólogo. Temos ainda a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é bastante conhecida das mulheres, né? Infelizmente acontece, pode ter grande impacto na vida da família e acontece alguns distúrbios hormonais, algumas alterações hormonais acontecem durante o período da gestação, durante o período pós-parto, e pode levar a um quadro de disfunção leve, que não seria uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela acontece normalmente até 4 semanas depois do parto. E são sintomas graves, sintomas muito graves, que invalidam a mulher passa a não querer amamentar, não querer ficar com seu filho. Isso leva a sentir muita culpa, porque ela está num momento que deveria estar feliz, né? Então precisamos tomar muito cuidado como lidar com essas pessoas. Temos também o transtorno disfórico pré-menstrual, ainda um transtorno da mulher, que é semelhante a uma tensão pré-menstrual, mas numa intensidade muito maior. É uma tensão pré-menstrual supersônica, né? Que ocorre normalmente uma semana antes do ciclo, acomete cerca de 3 a 8% das mulheres e é um quadro intenso, pode levar a repercussões muito importantes na vida da mulher, no trabalho, na vida pessoal. Ela tem explosões de raiva, tem uma irritabilidade muito alta. Os sintomas que a gente apresenta na tensão pré-menstrual, eles vão ser sentidos com uma intensidade extremamente maior. Temos também a depressão sazonal, dita depressão sazonal, que é mais comum nos países de clima frio, porque ela ocorre normalmente no outono, estações frias e sem muito sol, no outono e no inverno. Os sintomas se intensificam, são incapacitantes e melhoram durante o verão, durante a primavera. Temos também a depressão atípica. Depressão atípica por quê? Porque normalmente na depressão maior, no transtorno depressivo persistente, nós temos uma insônia, uma diminuição do apetite. Aqui na depressão atípica nós vamos ter um quadro de mais sonolência, hipersonia, o apetite aumenta, temos ganho de peso, e muitas vezes não é diagnosticado, acha-se que é só da personalidade, que é uma pessoa que gosta que tem hábitos ruins de vida, mas ela está sofrendo de depressão. E temos também a depressão bipolar, que na verdade não é uma forma de depressão única, ela faz parte de um quadro, né? Faz parte do transtorno bipolar, mas também cursa com sintomas depressivos. Quais sintomas acontecem, os quais nem sempre são tratados como o início de depressão? Olha, para falarmos a respeito dos sintomas, que é tão importante, né, essa divulgação, temos que falar um pouco das causas da depressão. A depressão não tem uma causa única, ela é multifatorial e acredita-se que envolva fatores hereditários, alterações no nível de neurotransmissores, mudanças na função neuroendócrina e fatores psicossociais. Assim, resumidamente, nós temos fatores genéticos, que está presente, os fatores genéticos estão presentes em cerca de 30 a 70% dos casos de depressão. Se nós temos parentes de primeiro grau, mãe, pai com quadros depressivos, aumenta-se a chance, os riscos 2 a 3 vezes de desenvolver a doença. Mas isso não quer dizer que se você tem um parente com depressão, você vai desenvolver necessariamente a depressão. Eventos estressores, como traumas na infância, crianças que passaram por negligência, por abusos, bullying, estresse diário, a privação do sono, os conflitos pessoais, as perdas, né? Agora na pandemia a gente pôde vivenciar muitas perdas, isolamento social, são fatores estressores que podem levar à depressão. Substâncias tóxicas, aqui entra também o estilo de vida, que é importante na gênese da depressão. Alimentos com características inflamatórias podem causar depressão, podem ser importantes na gênese da depressão. O sedentarismo, o intestino, o hábito intestinal, alguns medicamentos que usamos para tratamento de outras doenças podem estar envolvidos
com o desenvolvimento de depressão, alguns como corticoide, antibióticos. Não quer dizer que tenhamos que deixar de usar, mas conversarmos com nossos médicos se estivermos tratando, tomando algum medicamento e sentirmos sintomas que desconhecemos como normais. Álcool, uso de álcool, abuso de álcool e outras drogas, deficiências de hormônios, de vitaminas e ainda alterações cerebrais ocorrem durante uma depressão. Alterações químicas, como redução dos neurotransmissores, a conhecida serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Vai ocorrer também redução das sinapses, das conexões dos neurônios, que são as células do cérebro, ocorrem alterações nessas conexões neuronais. Tudo isso vai levar a um processo, aos sintomas da doença. Por exemplo, a serotonina é o nosso escudo na resposta aos estressores, ao perigo. Ela nos prepara para reagirmos em situações de perigo com equilíbrio. A dopamina está relacionada com a concentração, com o prazer, com a motivação. E a noradrenalina está relacionada com a energia, com o ânimo, com a dor física também, regulando o que sentimos para que a gente possa sentir dor, mas que a dor seja suportável, o que não ocorre na depressão quando ela está baixa. Assim, respondendo à sua pergunta, nós temos, frente a esses fatores relatados, um circuito da depressão. Com todas essas alterações, ocorrem sentimentos, vamos ter sentimentos de angústia, de apatia, de cansaço, de tristeza, falta de prazer, que chamamos de anedonia, dor, alterações do sono. Esses sentimentos vão levar a pensamentos. Pensamentos de quê? Pensamentos de culpa. Como eu já falei, da culpa da mulher quando está gestante, acha que deveria estar feliz e se sente culpada por estar triste, culpa por achar que não é merecedora do trabalho, começa a sentir que está sendo um peso para a família, pessimismo, sentimentos de menos-valia, passa a não se reconhecer como uma pessoa que tem valor. E esses pensamentos vão levar a comportamentos de isolamento. A pessoa passa a se distanciar dos amigos, isolamento social, sedentarismo, passa a diminuir o contato com as pessoas, se jogava bola, se fazia uma academia. O isolamento leva ao sedentarismo, que também piora os sintomas da depressão. Falta no trabalho, a higiene começa a ficar precária, alterações do sono, perda de apetite, e esse ciclo se torna um ciclo vicioso, sentimentos, pensamentos e comportamentos. Assim, muitas vezes não fazemos diagnóstico, os sintomas podem se iniciar simplesmente como uma falta de energia. Algumas pessoas dormem, têm a hipersonia, dormem muito e continuam cansadas, se sentindo cansadas. Passam por vários médicos procurando doenças e não encontram uma causa orgânica. Muitas vezes tem uma causa orgânica e a depressão pode estar sobreposta, associada. É preciso sempre ter uma avaliação médica para fazer o diagnóstico. Mas sintomas iniciais como diminuição de energia, cansaço excessivo, problemas no sono, tanto para insônia como para hipersonia, alterações do apetite, intestinais, alterações do intestino como cólica, dor. Os adolescentes, por exemplo, eles queixam muito, eles não queixam tanto de choro, de tristeza, eles queixam muito de dor, de cólica, de dor abdominal, quando estão com depressão. E a dor que o depressivo sente não é mais o que a gente chamava de somatização, que a gente falava que estava somatizando, sente dor no corpo, dor de cabeça. Hoje, como eu falei antes, a gente sabe que a noradrenalina nos protege para que a gente não sinta dor. Como ela está baixa na depressão, a pessoa com depressão vai sentir dor intensa. Tá? E as mulheres costumam sentir mais culpa, um sono maior, um aumento do apetite, principalmente para doces e para carboidratos. Os homens costumam ter mais insônia, abuso de álcool e outras drogas. Para ter um diagnóstico de depressão, precisa ter pelo menos 2 semanas de sintomas intensos,
e quase todos os dias, para que a gente possa diagnosticar uma depressão, e tem alguns critérios com outros sintomas que podem estar presentes. Humor deprimido, perda de interesse ou prazer, principalmente a perda de interesse. Às vezes você não tem a tristeza, algumas pessoas não vão ter essa tristeza, esse choro, mas vão perder o prazer. Às vezes você até consegue que a pessoa vá a um evento, mas ela não vai sentir prazer naquele evento. Tá? Grande diminuição do interesse por quase tudo que ela fazia antes e que tinha prazer. Pode ter agitação, retardo psicomotor, pode ter fadiga ou perda de energia quase todos os dias, sentimento de inutilidade, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, e pensamentos recorrentes de morte, que a gente precisa conversar sobre ideação suicida, e tomar o cuidado de conversar com essas pessoas, né? Não chegar, dependendo da forma que a gente aborde essa pessoa, se você olha, simplesmente vê alguém que você acha que está com depressão e aborda de forma abrupta, você pensa em se matar? Não, não é assim, né? Isso não é adequado. Você precisa necessariamente se mostrar interessado e ouvir, ter uma escuta inteligente, que a pessoa saiba que você está interessado nela, para que a gente possa ter um diagnóstico de depressão, de ideação suicida, e cuidar para que isso tenha um desfecho favorável. Quais medidas não farmacológicas podemos fazer para minimizar os sintomas? Vamos lá, é muito importante a busca de ajuda profissional, extremamente importante. E a boa notícia é que o tratamento da depressão a gente pode obter bastante sucesso. A depressão tem tratamento, tem cura, você pode recuperar o brilho, né? A depressão retira a cor, o brilho e o sabor da vida. Ela rouba a sua vontade de viver, ela rouba a sua capacidade de ser feliz. E você fica pensando, a pessoa com depressão fica imaginando que não tem mais luz no fim do túnel. Mas existe tratamento. Além dos tratamentos farmacológicos, que são importantes em alguns casos, nós temos outras medidas também muito efetivas no tratamento da depressão e também na prevenção da depressão. É importante falar que nós temos tipos de depressão, né? Além dos que eu já falei, dos tipos classificação, a gente tem também a classificação da depressão como leve, moderada e severa. Nas depressões leves, cerca de 82% das pessoas têm depressão na forma leve. A depressão moderada, cerca de 11% vai ser acometida com essa forma. E na depressão severa, cerca de 4,2%. Muito severa, menos de 3% vai ter esse tipo de depressão. É muito bom falar que na depressão leve, os medicamentos praticamente não são indicados, não tem efeito. As outras medidas são tão efetivas ou mais efetivas do que o tratamento farmacológico. Então, na depressão leve e moderada, muitas vezes nós não precisamos realmente usar medicamento. Isso significa dizer que em 93% dos casos das pessoas com depressão não precisam tomar remédio, tá? Mas tudo isso precisa ser avaliado por um profissional de saúde mental para traçarmos o plano de tratamento juntos. E quais são essas medidas não farmacológicas que ajudam no tratamento da depressão? O padrão ouro é a terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia breve, praticamente um treino para o cérebro. Treina técnicas para lidar com os pensamentos negativos. E é muito eficiente a terapia cognitivo-comportamental. Outra ferramenta é o sol. Isso mesmo, o sol. O sol atua de duas formas principais. Aumenta a produção da vitamina D, que atua na produção da serotonina. E a gente sabe que a carência de vitamina D também está relacionada com as doenças mentais. E também atua na retina, auxiliando a produção a mudança da melatonina em serotonina, o hormônio do sono, produzindo a serotonina. Então é importante o quê? Tomarmos sol todos os dias, pelo menos 10 minutos, 15 minutos de sol por dia.
sem protetor solar, sim, esses 10 minutos, sem óculos de sol, inclusive. Você precisa olhar para a luz branca, não é olhar diretamente para o sol. Algumas pessoas têm uma sensibilidade à luz, né? É olhar para a luz branca. E não é a luz interna, não serve, porque a luz solar ela tem uma conexão biológica com o nosso cérebro e vai aumentar os níveis de serotonina, melhorar a depressão. Exercícios físicos. Os exercícios físicos são essenciais no tratamento de depressão. Eles agem nos receptores dos neurotransmissores, melhora a ação desses neurotransmissores e eles têm ação imediata. Ao fazermos uma atividade física, naquele momento, ao terminarmos uma atividade física, temos uma produção imediata de aumento de serotonina. Mas para que você obtenha o efeito prolongado, porque depois ele baixa para os níveis basais, para que você tenha um efeito prolongado, é necessário uma regularidade da atividade. Você tem que fazer exercício físico regularmente, pelo menos durante 4 meses, 3, 4 meses a mais, para que a gente tenha esse efeito benéfico na produção dos neurotransmissores e na ação desses neurotransmissores. Tem muitos efeitos benéficos na atividade física. E aí, qualquer atividade física que você goste de fazer, pode fazer em casa, pode fazer fora de casa, caminhar, fazer exercícios com aplicativos dentro do próprio lar. Temos várias ferramentas. A alimentação pode influenciar positivamente ou negativamente na depressão. Nós temos alimentos bons que têm efeito anti-inflamatório, porque a depressão ela tem um componente inflamatório também. Tem um componente químico e tem um componente inflamatório, que são substâncias tóxicas para o cérebro. Quais são esses alimentos bons que têm efeito anti-inflamatório e que melhoram a depressão? Eu elenquei alguns aqui, vou falar alguns para vocês, mas isso o profissional de saúde pode estar te orientando, né? Alguns sites confiáveis podem estar também dando essa informação, mas nós temos a cúrcuma. A cúrcuma é um alimento excelente para depressão. Alguns vegetais como principalmente o agrião. O agrião tem uma pontuação muito alta entre os alimentos antidepressivos. Alface, acelga, espinafre, frutas, principalmente a acerola, o mamão, o limão e o morango. Sementes de abóbora, castanhas, nozes, são alimentos que aumentam o triptofano, melhoram muito a depressão, auxiliam no tratamento de quem está tomando medicamento também. Proteínas como proteínas animais, peixes, carnes brancas, ovo. Probióticos melhoram a flora intestinal. A gente sabe que existe uma relação entre o intestino e o cérebro, então alguns probióticos vão melhorar, ajudar no tratamento da depressão. E alimentos que fazem mal, que a gente deve evitar, que são indutores da depressão, que pioram quem está em tratamento, que são alimentos inflamatórios. São principalmente gorduras, frituras, açúcares e sal. Tá? O açúcar reduz as conexões neuronais, o sal reduz o fluxo sanguíneo cerebral. As gorduras hidrogenadas, como a margarina, são péssimas, reduzem também o fluxo sanguíneo no cérebro. Temos que fazer bom uso do nosso alimento em prol do tratamento e da prevenção da depressão. E quando reduzimos o açúcar, às vezes queremos substituir por um adoçante, né? Também temos o aspartame, tem alguns estudos que mostram que ele não é uma boa opção, né? Que ele também é ruim para a depressão. Prefira a stevia, a sucralose, ou acostume-se a tomar sucos naturalmente, sem açúcar, o café sem açúcar. Algumas pessoas já têm esse hábito e é muito bom. Técnicas de mindfulness ajudam no tratamento da depressão. A meditação. A meditação é uma técnica excelente para tratamento de depressão, cientificamente comprovada.
ensina a ter foco no presente, né? A pessoa com depressão está muito presente ali no passado, né? Não está no presente, e a meditação é uma técnica que nos ensina a focar no presente, melhora a atenção, auxilia no controle daquelas emoções que estão lá naquele ciclo vicioso da depressão e nas respostas aos pensamentos negativos. Hoje a gente tem também aplicativos gratuitos que ensinam a fazer meditação. E, por fim, exercer a espiritualidade. É um fator de proteção reconhecidamente exercer a espiritualidade. Aqui não precisa ser no sentido de religiosidade, tá? No sentido mais amplo de espiritualidade. Qualquer religião ou tem uma mais protetora que a outra? Não. Aqui não o importante não é o tipo de religião, e sim o envolvimento que você tem, a verdade que você tem na sua relação com a espiritualidade. Isso é o mais importante. Portanto, nós temos muitas medidas. Eu sei que a mente depressiva, a depressão mente para você. Ela mente porque quando você está com depressão, você escuta os seus pensamentos dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você está fraco e você tem que desistir da vida. E isso é mentira. Isso é a depressão falando para você. Então, com essas técnicas, você utilizando essas técnicas e tendo um acompanhamento profissional, você vai conseguir vencer esse mal do século. A ação deverá vir antes da motivação. E para encerrar, faço a citação de um autor desconhecido, onde diz o seguinte: o amor da família e dos amigos é importante, mas o primeiro passo precisa ser dado por quem está adoecido. Gostaria de agradecer imensamente sua participação, doutora Catarina, a qual foi especial e de extrema importância ao compartilhar sobre um tema importante e de grande relevância nos dias de hoje. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema tão importante para que a gente possa levar o máximo de informação às pessoas e diminuir o preconceito, a psicofobia que tem em torno do adoecimento mental, tanto por parte dos pacientes que sentem que estão adoecidos e têm vergonha de buscar ajuda, auxílio, quanto das pessoas que estão atendendo, que estão no convívio com essas pessoas que têm preconceito e que a julgam por estarem sentindo os sintomas que na verdade são sintomas de adoecimento. Obrigada pela oportunidade e que todos possam desenvolver a sua empatia pelo próximo e que todos possam solicitar ajuda quando precisar e obter essa ajuda sempre que necessário.